Olá, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a psicologia social e, para além disso, pensando também numa psicologia social comunitária. O que seria isso? Na verdade, é um ramo da psicologia que estuda os fatores psicossociais que permitem aos sujeitos desenvolver, fomentar e manter o controle e poder sobre o seu ambiente individual e social para solucionar problemas que afligem e conseguir mudanças nesses ambientes e na estrutura social na qual esses sujeitos estão inseridos. Dessa forma, para se pensar nessa psicologia social e comunitária, nós precisamos entender, romper um pouco com a lógica do psicólogo atendendo na clínica, né, no consultório, e levar essa atuação profissional para a comunidade, para o lugar onde as pessoas estão. Então é dessa forma que a gente pode entender essa psicologia, essa atuação psicológica, essa atuação do profissional, muito voltada principalmente com uma característica interdisciplinar, pensando o sujeito como um ser social, cultural, político e religioso. Então, essa atuação, a nossa atuação, se dá de uma forma muito intensa com as classes populares, né? E aí se torna essa classe uma prioridade básica da atuação profissional. A Silvia Lani vai nos dizer no livro O que é Psicologia Social, da Primeiros Passos, da editora Primeiros Passos, ela vai falar sobre a diversidade trazendo a seguinte concepção: cada organismo humano tem suas características peculiares. E ela fala: assim como não existem duas árvores iguais, também não existem dois organismos iguais. Né? Então dá para a gente pensar que é o atendimento à diversidade dentro dos espaços de atuação do sujeito humano, que podem ser os mais variados possíveis. Pode ser lá no Sistema Único de Assistência Social, pode ser dentro de uma escola, pode ser dentro de uma unidade de saúde, pode ser num conselho comunitário, pode ser com um grupo de pais, enfim, com diversas pessoas, numa atuação que é interdisciplinar, que é uma atuação que ultrapassa o conhecimento do psicólogo, vai para além do nosso conhecimento. E nós tentando entender aí essa pessoa numa possibilidade mais holística, numa condição muito mais completa. A Silvia Lani ainda vai dizer lá no livro ela vai dizer da questão da gente levar esse sujeito para a tomada de consciência de si. Né? E nesse aspecto, ela diz que entendemos que a consciência de si poderá alterar a identidade social. Percebe? No momento que eu ganho, que eu tomo consciência, isso muda a minha identidade social. Na medida em que, dentro dos grupos que nos definem, e é importante a gente saber disso, né? O grupo também me define, nós podemos questionar os papéis quanto à sua determinação e as funções históricas. Né? Até que ponto o sujeito que está numa situação de vulnerabilidade social, ele não é fruto de um contexto para além da própria condição dele, ou não está envolto aí numa questão de poder muito maior. E o psicólogo social vai ajudar a compreender nesse sentido. Então, a consciência individual do homem só pode existir nas condições em que existe a consciência social. Então, se eu tenho uma consciência individual, e aí Silvia Lani vai trazer essa fala a partir de Leontiev, né? No livro Desenvolvimento do Psiquismo, vai dizer o seguinte: olha, a consciência individual do homem só pode existir nas condições em que existe a consciência social. E aí está o nosso lugar de atuação. E esse lugar de atuação pode ser visto também a partir de uma possibilidade diferenciada de trabalhos e de atividades.
Então, nós precisamos atuar integrando recursos, entre aspas, curativos e preventivos, né? Precisamos pensar a partir de uma prática que traga coerência e acesso à realidade desses sujeitos. A formação generalista, pautada numa pesquisa e numa sistematização de práticas e de alternativas, porque não se pode olhar o sujeito humano a partir de uma perspectiva só. Então, esses profissionais, eles fazem diversos estudos, eles analisam os conceitos, eles partem de diversas frentes. Para quê? Para entender o sujeito humano dentro do grupo na qual ele está inserido. Trazendo o quê? Uma busca da consciência de si e de assumir um papel crítico e reflexivo no espaço onde ele atua pessoalmente, coletivamente, mas sobretudo nos espaços sociais na qual ele está inserido, né? Então a psicologia social comunitária, ela tem que trazer aí um cuidado do sujeito humano de uma forma integral, né? Então a atuação é associada a trazer a saúde mental das pessoas, dos grupos, unindo aí os conhecimentos de uma forma ampla da psicologia, da psiquiatria, da assistência social, por que não, né? Na atuação do SUS, do SUAS, isso se torna muito evidente. O psicólogo faz parte de uma equipe interdisciplinar, composta muitas vezes por psicólogo, por assistente social, por pedagogos, por outros agentes sociais, né, que atuam nesse campo, nesse território, na qual precisa levar o sujeito para uma reflexão. Há uma pesquisa e uma prática voltada para as condições sociais e culturais e voltado para os aspectos da cultura popular e uma participação que se dá de forma efetiva. É importante a gente pensar que toda a psicologia, de uma certa forma, ela é social. Pensando assim, isso nos ajuda a entender que isso significa que não se pode conhecer qualquer comportamento humano isolando ou fragmentando esse comportamento, como se ele existisse por si só, né? Não, o comportamento ele é fruto de um contexto social na qual o sujeito se insere. Também não se está negando a especificidade da psicologia social, que é a de conhecer o indivíduo no conjunto das suas relações sociais. Assim, que social é este? Não é algo natural e evidente, a gente precisa pensar nisso, tá? Mas sim é o resultado de uma construção histórica decorrente de lutas entre forças contraditórias. E qual é a realidade, então, no Brasil? E a nossa realidade? Como que nós, enquanto profissionais da psicologia, podemos atuar profissionalmente com grupos de pessoas, com pessoas em vulnerabilidade, com pessoas geralmente das camadas populares, e levando o nosso conhecimento e fazendo com que ela seja uma pessoa que toma a cada dia uma maior consciência de si, e com isso e com essa consciência e associado ao lugar onde ela está, lute e busque os seus direitos, busque ressignificar a sua prática e ressignificar, por que não dizer, as suas próprias condições de vida e de vivência em sociedade. Um abraço para vocês.